Olá, eu vou apresentar agora o projeto desenvolvido na disciplina de Introdução à Programação 1 da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no semestre acadêmico 2024.1. Essa disciplina foi ministrada pelo professor Francisco Simões e foi sobre programação com Python. Nesse projeto, feito em grupo, pelos alunos Camila Viana, Gabriela de Lima, Luna Soares, Erivelton Douglas, Iris Nascimento e Luísa Graciano, que sou eu. Foi utilizado o framework Flask para desenvolver uma aplicação web voltada para o cadastro de espécies avistadas na ilha de Fernando de Noronha. Eu vou rodar o projeto para mostrar como o sistema funciona. Ao rodar, o sistema abre aqui uma porta em um servidor local e é carregada a homepage do projeto. Na homepage tem a descrição sucinta sobre o que é o projeto, o objetivo dele, que é ajudar a monitorar espécies endêmicas da ilha de Fernando de Noronha, cadastrando o avistamento de cada espécie. A gente tem no menu superior na página a logo do projeto e as seções Home, Espécies, Avistamentos, Contribua e Sobre Nós. A seção Espécies ela é um conteúdo informativo, didático, sobre as 5 espécies catalogadas dentro desse projeto. A seção de avistamentos contém todos os avistamentos submetidos pelos usuários. A seção Contribua, que é onde de fato está o coração assim do sistema, onde o usuário pode cadastrar o avistamento de cada espécie por meio do formulário. Então, aqui tem as opções. É possível colocar o local do avistamento e fornecer uma descrição sobre esse avistamento. Ao ser enviado, o usuário é direcionado para a página contendo todos os avistamentos. Na página de contribuições, existe também uma instrução de como utilizar o sistema e, caso o usuário tenha dúvida sobre qual espécie ele avistou, ele pode vir na seção informativa e identificar o animal pela fotografia. Na página sobre nós também tem um conteúdo informativo apresentando quem elaborou o projeto, como é que ele funciona e quais são as motivações que levaram ao desenvolvimento desse projeto. Eu vou mostrar agora o código, como esse sistema está organizado. Ele é um sistema CRUD, então ele contempla, através dos avistamentos, as 4 funções: criar, ler, atualizar e deletar uma informação. O sistema de persistência de dados usado foi o SQLite. A nossa estrutura de arquivos ela é composta por uma pasta views, que contém os módulos do sistema. Dentro desses módulos é que existem as funções, contendo a lógica de negócio, a interação com o banco de dados e as rotas web. Na pasta template são organizadas as páginas, os arquivos HTML de cada página. Também tem os arquivos HTML específicos dos avistamentos. Dentro da pasta static, a gente tem o CSS, que vai ajudar a fazer os estilos das nossas páginas, e uma pasta contendo as imagens usadas. Dentro da pasta data, a gente tem os arquivos relacionados ao banco de dados. A gente tem um arquivo Python, que contém as funções de acesso ao banco de dados, de inicialização do banco de dados e de povoamento do banco de dados com uma amostra feita em SQL, que aqui contém as nossas 5 espécies catalogadas. A gente também tem um esquema SQL de criação das tabelas. Temos 2 tabelas, uma tabela espécime para agregar as informações sobre as espécies cadastradas e uma tabela avistamento que vai receber as informações
dos posts feitos dos avistamentos. O módulo avistamento.py é onde de fato é o coração do projeto e contém as 4 funções do CRUD. Quando o usuário interage com a seção Contribua, ele é direcionado para a primeira rota do nosso CRUD, que é o avistamento barra novo. Essa rota corresponde à função de criar um avistamento. Ela tem 2 métodos, que é o GET e o POST. O GET carrega a página e o POST submete a informação do formulário. Caso o método de requisição seja POST, são passadas para dentro de variáveis os valores submetidos no formulário e é chamado o banco de dados para que possam ser inseridos esses valores que foram passados para as variáveis. A linguagem usada dentro da função execute, que ela é própria do Flask, ela é o SQL. Aqui dentro é passado o comando SQL e os marcadores dos valores que serão inseridos em cada coluna da tabela avistamento. E esses valores são passados pelas variáveis coletadas do formulário. Sempre que for feita uma interação com o banco de dados que envolva modificações, é necessário realizar o comando commit para que essas alterações se tornem permanentes. Após feita a interação com o banco de dados, o usuário ele é redirecionado para a página de leitura dos avistamentos, quando ele cadastra um avistamento. O módulo de leitura, ele corresponde à nossa rota avistamento barra todos, onde é possível que os usuários vejam todos os avistamentos cadastrados. Essa página só tem um método, que é o GET, e por só ter um método, não é necessário explicitar dentro da rota, porque o GET ele é o método automático. Então, da mesma forma, é chamado banco de dados, é criada uma variável para receber todos as linhas, né, que são retornadas da nossa consulta com o banco de dados. Essa consulta ela é ordenada por data, em ordem decrescente, de modo que os avistamentos estejam sempre orientados a o mais recente ser exibido primeiro e o mais antigo ser exibido depois. Essa consulta com banco de dados coleta várias linhas de informações usando a função fetchAll. É retornada um template que corresponde ao arquivo HTML dessa página e é passado para dentro desse arquivo HTML a variável avistamentos, contendo a nossa consulta do banco de dados. O Flask ele tem uma biblioteca de interação com as páginas HTML chamada Jinja, que permite que a gente injete dentro do próprio HTML código Python. É dessa forma que a gente apresenta dentro da página o conteúdo coletado do banco de dados e exibe um avistamento por vez dentro da nossa lista de avistamentos. Essas informações coletadas do banco de dados, elas são então passadas para dentro do HTML usando a própria linguagem Python. A variável avistamento, ela é uma lista contendo valores, cada valor corresponde a uma coluna da tabela avistamento. E elas são acessadas chamando o nome da coluna como o valor de uma lista. E é assim que são passadas as informações do nome da espécie cadastrada, do local e da descrição. No nosso módulo de avistamentos também tem uma função que não está atrelada a nenhuma rota, que é a função getAvistamento, que ela apenas coleta um avistamento, em vez de coletar todos, é um por vez, baseado no ID. Essa função ela é depois utilizada nas nossas funções de edição e exclusão de um valor do banco de dados e por pegar um valor específico, de um ID específico, é o que permite que a gente edite um post por vez e um post específico, e não qualquer post ou todos os posts do nosso banco de dados. A função editar, ela aciona a função getAvistamento pelo ID
Caso o método seja post, ela vai fazer de maneira semelhante à função de criar um post, uma inserção no banco de dados, mas em vez de ser um insert, dessa vez a gente vai usar um update, porque a linha ela já existe nesse banco e eu vou apenas atualizar os valores. Ao terminar de fazer a edição, o usuário é redirecionado novamente para a página de leitura, contendo os avistamentos, e é possível ver a edição que foi feita. Da mesma forma, a exclusão de um valor, o usuário é reencaminhado para essa mesma página de leitura dos avistamentos. A função de deletar também se utiliza da função getAvistamento para pegar um avistamento específico por ID, faz a exclusão do avistamento no banco de dados e redireciona o usuário. A nossa seção de espécies, ela tem uma rota espécies e uma subrota que é o nome de cada espécie catalogada. Ao interagir com os botões, é possível ser direcionado para a rota específica de cada espécie. O módulo de espécies, ele é composto por apenas uma rota, apesar da gente ter 5 espécies. Isso é possível porque é utilizada uma URL dinâmica que recebe um parâmetro nome, dependendo de qual for o botão que o usuário interaja na página. Essa função, ela consiste em um select no banco de dados e utiliza o método fetchOne para retornar apenas um valor por vez. E renderiza a página de espécies e passa como parâmetro para essa página a variável espécie, que contém a consulta do banco de dados. Da mesma forma, a página de espécies ela consiste de apenas um arquivo HTML e tem no topo da página, comum a todas as nossas subrotas, esse cabeçalho com botões e posteriormente dentro o conteúdo de cada espécie. Esse valor é passado novamente para o HTML usando a linguagem Python e sendo acessado como uma lista espécie que contém os valores coletados na tabela espécime do banco de dados. Por utilizar uma criação de URL dinâmica, a gente só precisa de um template HTML para coletar seja quais forem os nomes das espécies no banco de dados. A gente tem 5 catalogadas, mas poderiam ser mais. No repositório do GitHub do projeto, é possível ver também a explicação, a descrição sobre ele, as tecnologias que foram utilizadas e os passos para a instalação e para rodar o projeto. Então, a gente recomenda sempre que seja aberto um ambiente virtual Python, pela primeira vez que for configurar esse ambiente, clonar o repositório, instalar as dependências que estão contidas no nosso arquivo de requirements e depois os comandos para inicializar o banco de dados, para alimentar o banco de dados e para rodar o projeto.